Amados, da última vez que o Senhor nos deu a oportunidade de compartilhar a palavra aqui, aliás, da penúltima vez, nós tratamos um pouco sobre a questão da revelação trazida por Jesus Cristo de Deus, da revelação de Deus como um Pai. E hoje nós gostaríamos de continuar com essa meditação desta revelação trazida por Jesus Cristo de Deus como um Pai. E que tipo de Pai seria esse? E qual a nossa relação, ou qual a influência desta percepção nossa em relação a Deus na nossa vida prática, diária, na nossa vida de filhos e filhas de Deus, como igreja? E como isso influencia na nossa vida, na nossa maneira de ser, como isso influencia no testemunho da igreja, como isso influencia na nossa família. Então eu gostaria de cara, começar com os irmãos a partir do capítulo 15 de Lucas, o versículo 11. Dodô, você lê para nós até o 32, do 11 ao 32? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão. O teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Santo Espírito, esta é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos para que tu tragas revelação, vida, salvação, edificação nesta noite. Peço a ti, Pai, que o Senhor repreenda todo espírito contrário à vida, que seja por ti mesmo repreendido, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, amados, este é um texto muito conhecido por nós todos, a parábola do filho pródigo, nós costumamos chamá-la. Existe várias maneiras de se perceber Deus. Se você sai aí na sociedade, pergunta para os seus amigos se eles acreditam em Deus, creem em Deus, existe uma afirmação teísta, ou seja, que concorda com a existência de um Deus, mas muitas vezes esta afirmação é uma afirmação cultural, é uma afirmação que não revela nada sobre esse Deus, não tem nenhuma afirmação específica sobre esse Deus. É um Deus que pode ser e pode não ser, você não tem uma identidade formada desse Deus. Você percebe pessoas que não têm coragem de assumir um posicionamento ateu, por exemplo, mas que também a sua ideia teísta não significa muita diferença em relação ao pensamento ateu. Porque o Deus que ela diz crer não traz nenhum impacto para a sua vida, é simplesmente uma forma de conceber o mundo, uma ideia. E esta ideia não dá para ser concebida sem que haja a presença de Deus. Mas este Deus não significa muito para ela. Você vê essa expressão, nós tivemos nas eleições passadas um imbróglio relacionado à questão de que se a Dilma cria ou não cria em Deus e tal, e você vê de repente uma afirmação de se dizer que crê em Deus. Mas em que Deus você crê? Deus é Deus. Não há uma certeza, uma convicção, uma relação pessoal com esse Deus. Deus é formado no campo das ideias. Não precisa de uma realidade espiritual, existencial nenhuma. Em segundo momento, você tem um teísmo nominal. Ao contrário do primeiro, é um Deus que passa a ser o nome que damos em relação à relação que temos entre esse Deus e nós, ou um acumulado de informação em relação a esse Deus. Nós temos uma estrutura religiosa, pensamos nessa estrutura como se ela fosse a nossa relação com Deus, como se se relacionar com Deus estivesse vinculado ao nome da nossa denominação, ao nome da nossa religião, àquilo que fazemos, àquilo que pensamos. Deus passa a ser então uma estrutura. Então a pessoa pensa que pelo fato, por exemplo, de ela frequentar um culto cristão, de ela pertencer a uma denominação, de ela pertencer a uma religião, de ela cumprir alguns dogmas, de que isso faz dela ter uma relação específica com Deus, de que naquele momento ela está tendo uma relação com Deus, pessoal, íntima, e esta relação vai trazer todo o significado que Deus quer, ou que ela pode ter de Deus. O que então é Deus? Deus é aquele momento onde eu vou lá, eu oro, eu canto alguns louvores, eu digo algumas coisas. Isto é Deus. E num terceiro momento existe um Deus teológico. É um Deus que passa a ser então o acumulado de informações que nós temos acerca de Deus. E neste caso então a doutrina ganha um peso fundamental. E o fato de eu saber uma doutrina faz de mim, então, alguém que tem acesso a Deus. Deus, nesse caso, passa a ser a doutrina. E o meio pelo qual se chega a Deus, e não mais o próprio Deus. A doutrina passa a ter, então, um peso como se fosse Deus. Se você perde a doutrina, você perdeu Deus. Deus desapareceu, Deus sumiu. Deus é a doutrina, e nós vemos muitos irmãos hoje, muitas pessoas vivendo hoje, tendo um conhecimento cognitivo, entendendo uma doutrina, sabendo papagaiá-la, sabendo dizer acerca dela, mas a questão que nós queremos trazer nesta noite é se a revelação dada por Jesus Cristo de que Deus é Pai,
invadiu o seu coração e mudou a sua vida, mudou a sua perspectiva, a sua cosmovisão, a maneira de se enxergar, de enxergar os outros, de enxergar a vida. Ou se está bastando no seu coração o fato de você ter uma ideia acerca de Deus, o fato de você pertencer a uma denominação, ou o fato de você saber uma doutrina correta, de você ter informações teológicas acerca de Deus. Ou se de fato este é o intuito do nosso coração, no final desse estudo, você chegar ao final e saber dizer o seguinte: bom, qual é a minha relação com Deus? Que tipo de Deus eu me relaciono? Quem é Deus para mim? Será que o Deus que eu digo crer é o mesmo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que é aquele que Jesus Cristo revelou nas Escrituras? Nós trabalhamos aqui a partir do capítulo 5, no dia em que nós falamos sobre essa questão da revelação de Jesus Cristo, de Deus como Pai. Que Jesus, quando afirmava que era o Filho de Deus e que tinha uma relação de filho com o Pai, ele era muito mal entendido ou aceito pelo grupo da religião, porque aquelas pessoas não admitiam aquele tipo de relacionamento com Deus, porque afinal de contas Deus é algo idealizado, transcendente, longe, distante, impessoal, ou no máximo dogma, ou no máximo a estrutura física do templo. Mas chamar Deus de Pai parece um absurdo. Nós vamos nos aperceber, irmãos, que quanto mais nós nos aproximamos do Evangelho, mais com cara de herege nós vamos ficando. É impressionante, porque naquele contexto, chamar Deus de Pai era uma heresia. Um Deus revelado a partir do momento em que Jesus começa a revelá-lo como um Pai, as pessoas já querem matá-lo, já querem, não aceitam aquele tipo de revelação, porque nós precisamos, para manter a estrutura do velho homem existindo, um Deus que não seja Pai. Nós precisamos de um Deus que esteja proposto a entrar num processo de barganha conosco, para que eu possa ter lucro em relação a esse Deus, para que eu possa obter uma diferença em relação ao meu irmão, para que eu possa ser mais do que você, para que o pecado permaneça intacto, ainda que eu fale de Deus, ainda que eu vá à igreja, ainda que eu papagaie várias doutrinas acerca de Deus. Mas se Deus for Pai, e se Deus me tratar como um filho, então vai acontecer aquilo que o Paulo Brabo disse em seu livro, que na inauguração do Evangelho trazido por Jesus Cristo, ele inaugura tanto o reino de Deus quanto o fim da religião. E nós precisamos entender qual que é a nossa relação com o Senhor, qual que é a nossa relação com Deus. A sua relação é uma relação religiosa? Se a sua relação é simplesmente uma relação religiosa, a sua relação com Deus não é uma relação de pai e filho, é uma relação de barganha e de comércio. E nós temos então este texto que Jesus tem como público-alvo duas classes de pessoa. Se nós vamos para no mesmo capítulo 15, a partir do versículo 1 e 2, nós vamos descobrir para que tipo de pessoas Jesus está dizendo e dirigindo esse ensinamento da revelação do Pai trazido na parábola. Vamos lá, Dodô? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus propõe essa parábola para duas classes distintas de pessoas. Uma são aqueles que carregam no peito uma inscrição de pecadores. São pessoas que socialmente são facilmente identificáveis com o pecado. Pessoas que quando você olha, você diz: este é um pecador. Pessoas que não têm nenhuma moral, não têm nenhum respeito da sociedade. Pessoas que são identificadas historicamente com o pecado, com a maldade. E do outro lado nós temos aquilo que Jesus recorre sempre nos seus ensinamentos, os religiosos, aqueles que têm um padrão fantástico, aqueles que são os escribas e os fariseus. Tá bom, aí Jesus propõe esta parábola do filho pródigo. Eu penso,
E aqui os exegetas de plantão que me perdoem. Esse texto do filho pródigo, no meu coração, ele contém... É como se toda a saga das Escrituras estivesse sido condensada nesse texto. Porque o Senhor trata de um jeito onde eu percebo, irmãos. Estou dizendo assim, não quero que essa seja a sua percepção, mas eu vejo desde queda, desde criação, desde escatologia, novo nascimento, cruz. Eu vejo tudo colocado nesse texto de uma maneira sublime, na explicação de Jesus acerca da relação do reino de Deus de um pai com o filho. E Jesus então traz para exemplificar como ele tem dois públicos-alvos distintos, ele também trata com duas pessoas distintas. Existe um filho que vai, existe um filho que fica. E este filho chega para o seu pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ora, aqui já começa algo a ser comunicado a cada um de nós. Nós sabemos que nada cabia àquele moço, aquele pai não havia morrido, não tem direito à herança a alguém cujo o seu pai não tenha falecido, a sua mãe, o seu parente. Mas isto comunica alguma coisa. Comunica que ele não tinha nenhuma relação, não havia nenhum significado existencial naquele homem como um pai. Ele simplesmente representava aquilo que ele tem e que pode de alguma maneira financiar a minha loucura de viver para mim mesmo, de viver como eu quero. Eu não me interesso pelo que ele pensa, eu não me interesso pelo que ele gosta, eu não quero saber o time que ele torce, eu não quero fazer churrasco com ele, eu não quero nem saber dele. Eu quero simplesmente usufruir dele, aquilo que ele pode me dar. Ora, quando você vai lá para a narrativa de Gênesis, a palavra de Deus fala que Deus criou todas as coisas e deu ao homem. E que o homem optou pela árvore do conhecimento do bem e da vida, como aquilo que me torna independente de Deus, para que eu possa administrar aquilo que eu tenho de Deus, sem que haja uma relação de dependência de Deus, ou sem que haja uma relação de amor com Deus. Pelo contrário, eu quero fugir de Deus. Muitos de nós nos relacionamos com Deus da mesma maneira. Nos relacionamos com Deus porque queremos de Deus coisas, mas essas coisas servem para que eu as administre ao meu bel prazer, sem que isto represente nenhuma ligação de afeto com Deus ou de filiação com Deus. Muitos crentes se dirigem a Deus, ou nós vemos isso é só você ligar as suas televisões nas casas de vocês, vários programas que são dedicados à fé cristã, mas que falam de um Deus que só serve para um público específico, que tem como objetivo tirar coisas desse Deus, mas que não se interessa por esse Deus. Por isso não sofre as influências do amor e nem da vida do Pai, que é Deus. Deus é alguém de quem eu posso extrair coisas. Deus é alguém de... Quantos de nós vivemos o nosso dia a dia gastando todos os recursos que Deus nos deu? E eu não quero falar só de bens materiais, eu estou falando aqui de vida, de ar que eu respiro, saúde, existência. E está administrando segundo o seu próprio nariz e fugindo de Deus. Eu quero dizer o seguinte: este é um processo que vai te levar para a morte. Por quê? Porque Deus castiga? Não. Porque Deus é a fonte da vida. Porque o Pai é a fonte da vida. Porque o Pai deu a Cristo ter a vida em si mesmo. Porque você não tem vida em você mesmo. Por mais coisas que Deus te dê, por tudo que Deus possa te dar, um dia a morte vai pôr um fim, você vai chegar a uma falência disso. E este filho então manifesta esta relação, ou esta falta de relação com o pai, ou de um pai como pai. E mostra toda a intenção do seu coração, que é: eu não me interesso por você, mas eu me interesso pelas coisas que você tem. Muitos de nós vivemos dessa mesma maneira. Vivemos as nossas vidas segundo os nossos próprios interesses, administrando todos os recursos que Deus nos deu, achando que temos direito sobre eles, mas não abrimos as nossas bocas para agradecer a comida, o arroz com feijão, o ar que respiramos, a saúde que temos, os recursos que temos. Pensamos que tudo isso aí é nosso. Não é.
Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Não tem nada que é meu. Eu quero dizer que até o bandido mais bandido depende da graça e da misericórdia de Deus. Porque ele não tem vida em si mesmo. Ele precisa que Deus lhe dê vida. E este filho então vai. Ele vai e o texto vai dizer que o filho gasta todos os seus bens. E na vida as crises acontecem. Na vida as coisas que fogem do nosso controle acontecem. Nós temos esta essência do pecado, que é o desejo de ser Deus e de controlar todas as coisas. Por isso que entre o desejo de ser Deus e a realidade da nossa finitude, surge no meio disso uma tensão que nós podemos chamar de angústia, depressão, preocupação, porque nós queremos controlar todas as coisas, mas nós não somos deuses. Esta foi uma proposta do Éden, foi uma proposta lá no Éden, trazido pela serpente, como Deus sereis. Mas eu quero dizer para você que você não é Deus. Você não pode controlar todas as coisas. E no nosso dia a dia as dificuldades acontecem. E as dificuldades aconteceram com esse filho. Agora, diante da fome que surgiu naquele contexto, ele se associa com alguém para que ele possa ter o mínimo de sustentabilidade da sua vida. Para que ele possa ter pelo menos um lugar onde ficar, algo que comer. Mas ele vai dizer o seguinte, que ele desejava comer as alfarrobas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Tem uma outra questão embutida nesse texto, que é a falta de dignidade humana. Meus amados, por mais prestígio que o mundo lhe dê, o que ele vai fazer de você é coisificar você. E tudo que te torna uma coisa, tira a sua dignidade. Porque você só tem dignidade em Cristo Jesus. Porque a sua dignidade é ser filho e filha de Deus. Não existe glória maior do que esta. Não existe dignidade maior do que esta. E qualquer outra tentativa de dignificar você fora de Jesus Cristo torna-se um atentado contra a sua dignidade ou a dignidade que Deus lhe concedeu. Vai ler o Salmo 8. Vai ver qual é a dignidade que Deus te concedeu. Vai ler Hebreus 2. Vai ver qual é a dignidade que Deus lhe concedeu. Às vezes você está vivendo como alguém que socialmente falando tem muita dignidade, mas vive como se não tivesse um pai. Vive como se não fosse um filho de Deus. Vive trocando aquilo que o mundo propõe como vida, em troca daquilo que Deus diz que é vida. E eu quero dizer para você, 2 caminhos estão postos diante de vós. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. E Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meu amado, não existe vida fora de Jesus. Não existe significado para a sua existência fora de Jesus. Por mais que você tenha os louvores deste mundo, contudo, Jesus está tratando ali de algo que vai acontecer comigo e com você. Quanto mais nós nos distanciamos do Pai, da relação de um Pai, de um Deus que é Pai, mais nós nos aproximamos da indignidade humana. Mais nós nos aproximamos da falência humana. E a morte porá um fim nisto. E este jovem está lá, e aqui eu acho que é algo fantástico que acontece, quando o texto vai dizendo que diante da situação que se expõe, da sua realidade, eu peço que o Espírito Santo de Deus trabalhe isso comigo e com você todos os dias. Ele vê a sua situação e ele diz assim, nem os trabalhadores do meu pai passam por essa situação que eu estou passando. O texto vai dizer, caindo em si. Este é outro, eu já falei isso aqui uma vez, eu quero repetir. Este é o grande objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é fazer com que você caia em si. E aqui fala para mim deste momento maravilhoso, que fala de uma rendição, ao mesmo tempo que fala de uma nova consciência. A cruz tem este objetivo, pôr um fim nas nossas expectativas acerca de nós mesmos, sem Deus. A cruz tem como objetivo mostrar-nos que, sem Deus,
a única coisa que nos resta é a morte. E este filho caindo em si, esta é a grande maravilha do Evangelho. Toda a estrutura religiosa tem como objetivo formar um ser que não é você, fora de você. Quer te manter em pé, com coisas que vêm de fora, mas que não tem realidade existencial dentro de você. O Evangelho não. O Evangelho não quer isso. O Evangelho quer que, primeiro, que você chegue ao fim de você mesmo. E segundo, que você ganhe uma nova consciência. Este, para mim, se eu pudesse determinar este momento, seria o novo nascimento desse jovem. Porque ele agora ganhou uma perspectiva diferente que antes ele não tinha. E Jesus vai dizer que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, ele nasceu numa casa repleta de amor, que ele nunca conseguiu perceber esse amor. Talvez você esteja na mesma condição, talvez você esteja aqui hoje, mas você não sabe do amor de Deus por você, do ambiente de amor da casa do Pai. Talvez seja o dia que você vai nascer de novo, para olhar para Deus e dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida longe desse ambiente de amor? E eu não estou falando de templos, eu estou falando de Deus, estou falando de Jesus Cristo. E quem sabe os seus olhos sejam abertos, quem sabe o seu coração seja quebrantado, e você caia em si e diga: não tenho como viver longe desse Deus. Como este filho que adquire esta nova consciência, trazida por este momento de finitude, aonde ele agora olha e fala: meu Deus, nem os empregados passam pelo que eu estou passando. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Algo que ele nunca tinha percebido, nunca viu, não morou, não nasceu na casa, mas não tinha olhos para ver. É por isso que eu na minha loucura aqui, eu acredito isso a um novo momento na vida deste jovem. Há um trabalhar do Espírito na vida deste jovem. Há um forjar do Espírito no coração deste moço, de maneira que agora ele consiga enxergar o reino de Deus, ou que ele consiga enxergar o ambiente de amor da casa do Pai. Aí o que ele faz? Ele fala assim: ó, eu vou preparar esse texto, eu vou bolar esse negócio, eu vou dizer: Pai, pequei contra os céus e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ora, ainda que ele tenha uma revelação do ambiente de amor da casa do Pai, contudo, a percepção que ele tem ainda de Deus é de um Deus que não é Pai. Talvez seja o meu e o seu caso. Talvez você experimentou um novo nascimento. Talvez você conseguiu enxergar o reino de Deus. Mas talvez ainda você não consiga experimentar Deus como um pai. Talvez ainda Deus para você seja um comerciante. E o sacrifício de Jesus Cristo seja um produto barato, que você possa comprar com a sua frequência aos cultos, com a sua boa moral. Talvez seja esse o seu caso, porque este filho, ou o meu caso, este filho, ele transforma esta nova consciência e esta humilhação proposta diante do Pai em uma moeda de barganha. Ele volta para a casa do pai, mas ele fala assim: meu pai não vai me receber como um filho. Por quê? Porque eu sei que lá há um ambiente de amor, mas será que esse amor é para tanto? Eu quero dizer para você nesta noite: Deus te ama de uma maneira inexplicável. Ele te ama de uma maneira que você não pode mensurar, que ninguém pode conceber. E é por isso que a Bíblia vai dizer que Ele te ama de tal maneira. Mas sabe o que nós queremos? Nós queremos fazer da nossa conversão uma moeda de barganha com Deus. Nós queremos fazer do nosso ministério uma moeda de barganha com Deus. Nós queremos fazer da nossa nova conduta e consciência uma moeda de barganha com Deus. Nós queremos fazer da nossa humilhação uma moeda de barganha com Deus. Das nossas orações uma moeda de barganha com Deus. Da nossa leitura bíblica uma moeda de barganha com Deus. Que não dá para comprar a condição de filho, mas dá para conseguir um emprego. Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Não é isto? Aí começa a maravilha do Pai revelado em Cristo Jesus. Quando esse filho está longe, está distante, o texto vai dizer que o velho o vê. E vai em direção a este filho. Pula em seu pescoço, o abraça e o beija. Aí eu já imagino o choque. Nesse momento eu já imagino o baque. Meu Deus, o que está acontecendo aqui?
Como que está acontecendo? O rapaz, gente, não tem ônibus, não tem avião, não tem helicóptero. O negócio é jumento, mas jumento para quem tem dinheiro. Jegue para quem tem dinheiro. Quem não tem é sandália, é chinelo, é pé mesmo. E aquele moço vem, gastou tudo, considerou o pai como nada, desperdiçou os bens, chegou à última escala da dignidade humana para um judeu, que é alimentar porcos, e quando volta, espera um pai que não é pai. Um pai que no máximo pode ser um patrão. Então, espera um tratamento frio, um tratamento indiferente, e que se Deus for muito bom com ele, que se ele tiver naquele dia assim, sabe, de apostar na Mega Sena, ele vai conseguir um emprego desse pai. Mas ele é confrontado pelo Pai revelado em Cristo Jesus, que pula no seu pescoço, o abraça e o beija. Você percebe Deus assim? Você percebe Deus diante de todas as suas falhas, querendo se lançar ao seu pescoço, o abraçar e o beijar? Esta é a revelação que você tem de Deus Pai? Ou você ainda está com medo de Deus? Ou você ainda está querendo ser um filho melhor? Ou você está querendo ser melhor que o seu irmão? Ou você não confia no caráter de um Deus que, quando foi buscar uma identidade, um RG, disse assim, ó, eu sou amor. Talvez Deus para você seja poder. O Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus que tem todo o poder, mas se identificou como amor. Só um Deus que é Pai se compromete com a cruz. Um Deus do panteão grego fulminaria você, escravizaria você. Só um Deus que é Pai em sua plenitude se compromete com a cruz. E só um filho que tem a certeza de que é filho e de que é amado se compromete com a cruz. Muitos de nós temos medo da cruz. Não queremos o nosso fim na cruz, porque achamos que não confiamos no caráter de Deus que ressuscita ao terceiro dia. Nós achamos que Deus vai falhar conosco, Deus vai nos enganar, Deus é um comerciante canalha. Por isso nós rejeitamos a cruz de Cristo. Mas eu quero dizer para você, não haverá vida da ressurreição sem que você perca a sua vida velha, sem que você morra. Não haverá. E não adianta o seu conhecimento teológico sobre a morte e a ressurreição, não. E não adianta sua frequência bíblica aqui, não. O único dia que vai adiantar é o dia que você nascer de novo e o dia que Deus for seu pai e você for filho de Deus. Isto vai impactar a sua vida. Isto vai mudar a sua maneira de enxergar o mundo, as pessoas, as suas ações práticas. Este filho volta e é abraçado pelo pai e é beijado. Este é o Deus revelado em Cristo Jesus. E ele então começa a colocar aquele texto que ele bolou. Pai, pequei contra os céus e contra a terra, já não sou digno de ser chamado... Fica quieto. Você não tem no texto, mas eu tenho. Porque ele não deixa o filho terminar o texto todo. Ele fala, trazei depressa a melhor túnica. Trazei depressa a melhor túnica. Eu não sei qual que é o seu pecado. Eu não sei qual que é a sua falha. Eu só sei que você os tem. Porque a minha Bíblia diz que toda boa aparência na carne é mentira. Porque a carne não está sujeita à lei de Deus e nem verdade pode estar. Se eu pareço para você bonzinho, pode ter certeza que isso é mentira. A não ser que isso seja manifestação da vida de Cristo em mim. Algo que não vem de mim. A não ser que isso seja manifestação da vida do seu pai em você. Algo que não vem de você. Portanto, você não tem do que se vangloriar. Esse filho volta. E o pai diz, trazei depressa a melhor túnica. Colocai um anel no dedo dele, colocai uma sandália nos seus pés. E matai um bezerro cevado.
aqui está o sacrifício. Ora, quem se dá dessa maneira? Quem trataria? Esse Deus para nós é um Deus imoral. É um Deus imoral. Quem de nós conceberia um Deus assim? Quem de nós agiríamos assim com um filho que fez o que fez? Mas se Jesus Cristo está ensinando algo através dessa parábola, e a figura do Pai que ele escolheu é uma figura que representa o Pai nosso que estás nos céus. Quem de nós? Eu não sei qual que é o seu pecado, eu não sei. Eu só sei que há lugar de arrependimento na casa do Pai, há lugar de cura na casa do Pai, há lugar de veste nova na casa do Pai, há lugar de anel, há lugar de sandália, há lugar de júbilo. Eu não sei, mas eu sei que se você chegar ao conhecimento de Deus como um Pai, você não terá outro lugar para você a não ser a casa do seu Pai, a não ser o seu Pai. E aí a gente sempre tem essa tendência de dividir as coisas entre certo e errado. E daí Jesus contrapõe essa questão com o filho que fica. Ora, o filho que fica vai chegando na festa, vai chegando. Vai chegando, e quando ele vai chegando, ele escuta o quê? Alguém sabe dizer, não? Festas, as danças. O que acontece? Fica bravo, fica bicudo. Fica bicudo. E qual que é a frase que ele diz? Porque o pai fica sabendo que o filho está lá fora e vai insistir, dizer, vamos entrar para dentro, filho. Vamos celebrar, vamos para o lugar espaçoso, vamos para o lugar da graça. Vamos para o lugar do reino de Deus, vem para a casa do seu pai, entra aqui para dentro, vamos celebrar, filho. Ele não quer, ele diz assim, sempre estive convosco, sem jamais desobedecer uma das tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Talvez seja o seu caso, talvez você esteja frequentando um grupo religioso, sem jamais desobedecer uma das ordens do pai. Mas não consegue celebrar a vida de filho. Não consegue usufruir de tudo que é seu, dado pelo pai, simplesmente pelo fato de você ser filho. O pai diz, filho, tudo que eu tenho é teu. Você não pegou porque você não quis, meu. Deus é seu pai. Deus é seu pai. Você vê Deus como um pai. Você vê um Deus como um pai que te ama. Como você vê Deus? Será que é outro pai será que não é pai? Que Deus é esse? Deus te ama. Deus já providenciou em Cristo tudo o que você precisa para ser o que Ele te criou para ser. Tenha coragem de ser. Ande por fé, ande pela palavra do Pai, confie no caráter do Pai. E toda esta obediência dele, fazendo certo, todas as coisas, obedecendo às ordens, também se transformou em uma moeda de barganha com um comerciante. Para dizer, sempre estive aqui com você, nunca arredei o pé, nunca fui lá para onde ele foi, sem jamais desobedecer uma das tuas ordens. Agora, todo este meu patrimônio espiritual, todo este meu patrimônio moral, você não valoriza? Você trata este rapaz que gastou todos os seus bens com meretrizes, com uma festa, com uma celebração. É assim, quer você não queira. É assim o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim o Deus revelado em Cristo Jesus. E não adianta, meu amado. O Pai vai continuar insistindo com você. Filhão, tudo que eu tenho é teu. Entra. O grande problema que eu vejo é que a cortina fecha e o filho não entra.
O que se arrependeu estava na festa. O que estava cheio de direitos, o que estava cheio de moral, não conseguiu entrar. Pelo menos o texto não deixa isso claro para nós. Aí alguém vai me dizer assim, que isso não parece um pouco loucura? Será que esse moleque não vai repetir a mesma coisa de novo? Será que se Deus, se esse pai aí for representação de Deus, não é um Deus meio frouxo? Aliás, não é um Deus injusto? Porque, o filho está ali para nós, olha. Às vezes eu escuto essas conversas assim, chegam para mim assim, sabe? Eu tenho um filho que é uma benção, eu tenho um que me dá um trabalho danado. Queridão, ama-os. Ama-os. A palavra dizer vai que o amor de Cristo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Você já imaginou o constrangimento do amor de Deus por você? O quanto Deus ama você? Se isto não mudar o seu ser, nada mudará o seu ser. Se isso não mudar a sua percepção de vida, de como você vai tratar o seu irmão, de como você vai tratar o outro, de como você vai se relacionar com Deus, dureza nenhum mudará o seu coração de pedra, porque a única coisa que muda o seu coração de pedra é um milagre de Deus. É quando Deus enfia a mão, arranca o seu coração de pedra, coloca dentro de você um coração de carne, troca o seu espírito e coloca o espírito dele para habitar dentro de você. É só quando isso acontece. E se você quiser provar disso, você vai ter que descobrir que Deus ama você. Você vai ter que descobrir, porque não existe outro Deus revelado em Cristo Jesus. Não existe. Mas você fala, mas Alexandre, então olha para a cruz, meu irmão. Olha para a cruz. Se a cruz não é a maior declaração do amor de Deus por mim e por você, e por este mundo todo, ou qual de vós daria o filho para morrer por alguém? Meu amado, eu acho que essa notícia era para hoje você sair soltando foguete aqui, gritando e buzinando, dizendo, Deus me ama, o Senhor me ama, o Rei da Glória, o meu Pai que criou todas as coisas, me ama. Eu não tenho nenhum lugar longe dEle, eu não posso ir para longe dEle, para onde fugirei da Tua presença, Senhor? E deixar chegar a você o reino de Deus, não se conformar com as suas condutas morais. Eu sei que no reino de Deus, a verdade é que é verdade, a bondade é que é bondade, a justiça é que é justiça. Ninguém está aqui fazendo apologia a uma vida desregrada. Eu só estou querendo dizer que a religião não te dará vida eterna, nem vida de Deus. Que vida eterna está em Cristo Jesus. E é isso que muda o meu e o seu coração. É isso que significa morrer com Cristo. E é isso que significa renascer com Jesus. É dizer, eu tenho um pai, eu pertenço a uma família, eu sou amado, eu sou aceito. E este poder mudar a sua vida, o seu coração. E você entender que você é um novo ser. E que não condiz com você. E ter lutas, não é que você não vai pecar. Mas haverá dentro de você uma referência de um Deus que fala, filho, isso não é o caminho. Filho, abandone isso aí que isso vai te matar. Eu quero dizer para você, pecado não é um problema para Deus. Deus não tem baixa imunidade com relação ao seu pecado. Pelo contrário, o Deus das Escrituras se chafurdou no seu pecado e no meu pecado. Assumiu no seu corpo, no madeiro, todos os meus pecados, me levou a morrer nele, me atraiu no seu corpo na cruz. O problema do pecado, meus amados, é que o pecado vai matar você. Eu não quero falar sobre pecado aqui, eu vou falar no
nas próximas, se Deus permitir. Mas o problema do pecado, se o pecado promovesse vida, não seria pecado. Se droga fizesse bem para o coração, você poderia tomar droga. O problema é que mata. Deus já havia dito isso, filho, não entra por esse caminho que você vai morrer. Isso vai matar você, tudo aquilo que prejudica a vida. Vai ser um mentiroso para você ver como a sua vida fica prejudicada. Como a paz na sua casa vai acabar. Como as suas relações comerciais ficarão difíceis. Deus sofrerá algum prejuízo na sua santidade, no seu ser? Não. Ele se sente ofendido, ele ficará ofendido porque fatalmente você magoará alguém que ele ama. Mas o problema é que recairá sobre você, meu amado. Por isso que nós devemos entender quem somos e buscar em Cristo Jesus o recurso para viver aquilo que Deus diz que nós somos em Cristo Jesus. E aí, salvação não se torna um prêmio. Sabe? Eu fui certinho, beleza. Como é feito por aí. Dá o dízimo que você vai receber 100 vezes mais. Não, deixa de ser comércio. Você simplesmente entendeu quem que você é. Eu sou uma nova criatura, eu sou um filho de Deus. E filho de peixe é o quê? Peixinho, né, meu irmão? Filho de peixe é peixinho. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, sede santos porque eu sou santo. É uma questão de ser. Então, meus amados, eu queria simplesmente dar esse recado a vocês nesta noite. Dizer que Deus, revelado em Cristo Jesus, é o Deus que te ama profundamente. É o Deus que está disposto sempre. Aliás, que a cruz de Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para vos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Se você tem vivido uma vida pelo seu braço, uma vida pela religião, se Deus para você é um acumulado de regras, de doutrinas, de informação, é uma ideia, é um templo, se Deus para você não é pai, se você não tem coragem quando você erra de procurar Deus, falar, pai, eu errei. Antes, pelo contrário, você foge dele, porque Deus representa um cobrador, não um pai, um credor do qual você ficará devendo. E quando você está devendo, não tem dinheiro para pagar, você vê o credor, você já sai você está na calçada de casa, você já corta para outra. Se liga, você não atende. Foge de Deus, como se Deus estivesse ali, sendo a representatividade de um padrão inatingível para você, ao mesmo tempo que Ele é aquele que exige que você atinja esse padrão. Quem quer ficar perto de um Deus assim? Você quer? Eu também não. Mas esse não é o Deus revelado em Cristo Jesus. O Deus revelado em Cristo Jesus nas Escrituras é o Deus que vê você chegando falido, longe, fedido, sujo, errado, e corre em direção a você, o abraça e o beija. Ele só não pode violentar a sua vontade. Para ele não tem interesse em te amarrar no pé da mesa e falar, fica quieto aí, moleque. Você quer viver sem Deus? Experimenta. Experimenta. Mas o amor dele vai junto. E se você provou o amor dele, pela graça de Deus, um dia você vai falar, o que eu estou fazendo da minha vida? Pai, tem misericórdia de mim. E se você chegar com essa milonga de que não chamar ele de pai, de não se considerar filho, o que você vai receber é um cala-boca e um beijo no rosto. Vai receber um anel no dedo, uma veste nova, vai receber uma sandália nos seus pés, e vai entrar e vai celebrar. Nós não celebramos, amados. Nós não celebramos. Nós temos dificuldade em celebrar, em festejar. Essa semana eu vi uma reportagem, tem um trabalho num canal desses fechados, que é um casal que começou a criar a filhinha, viajando pelo mundo, e eles filmam as histórias deles. Eu esqueci o nome desse programa agora. Não sei o que lá, Malu, na estrada com um negócio assim. E essa semana estava passando, e o pai é surfista, e ele estava em cima de um pranchão assim, e um pranchão bem grandão assim, ele montou, pegou um remo e tinha um cachorrinho na ponta, e a filhinha foi no meio das pernas dele aqui. E ele foi para o meio do mar naquilo,
Chegou lá no meio, pegou uma onda, veio surfando, a menininha em cima, assim, daqui a pouco eles caíram e tomaram um caldo. Aí ele catou de novo a menininha, colocou na prancha, foi de novo. E a menininha tinha dito assim, eu queria ser como um pássaro, eu queria voar. Aí um dia eles foram lá, pegaram a menininha, tinha um cara lá que mexia com parapente lá na Espanha. E o homem já tinha tido mais de 10 mil saltos. Colocaram a menininha lá junto com o rapaz, ele e a esposa foram em outros. E daqui a pouco eles estão voando assim, a menininha voando. Eu falei, meu Deus, parece pecado um negócio desse, né? Parece pecado ser feliz, gente. Parece pecado celebrar. Irmãos, o que um pai quer de um filho? Tanto é que esse texto termina com uma festa. Termina com um banquete. Do mesmo jeito que Jesus falou assim, eu vou vos preparar um banquete. As bodas do Cordeiro. Vamos celebrar, porque você estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Porque você descobriu que o Pai te ama e que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu Pai, eu preciso celebrar isso. Deus tenha misericórdia de mim. Eu quero que, em nome de Jesus, você se posicione em relação a isso. Eu não sei como é que está o seu coração, mas Deus que esquadrinha corações sabe. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que você desse uma resposta para Deus. Se você não o conhece de fato, se Deus para você é uma ideia, se Deus para você é uma conduta moral, se Deus para você é um acumulado de dogmas, se Deus para você é um credor indesejado, eu queria que você se colocasse diante de Deus nesse momento e clamasse a Deus dizendo, revela-te a mim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se você tem vivido uma vida querendo administrar todos os recursos que você pensa que é seu, mas eu quero dizer para você, é Deus quem te deu. Independente de Deus, eu quero dizer para você, você vai morrer, querido. Aliás, você já está morrendo. E você já percebe isso no seu dia a dia. E quando eu falo de morte, eu falo de tudo aquilo que impede o fluir da vida. Você pode ver pela sua falta de paz, pelo seu excesso de ansiedade, pela sua falta de descanso. Mas eu quero fazer um convite a você nesta noite. Se coloque diante de Deus e clame a Deus misericórdia. Fala, Senhor, venha sobre mim o teu reino, Senhor. Pai querido, revela o quanto o Senhor me ama, o quanto eu sou aceito, e deixa o Evangelho ser o poder de Deus para transformar a sua vida, querido. Não se permita sair daqui iludido, sem um posicionamento, mas clame a Deus misericórdia. Um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não desprezará, diz a sua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria que você agora, em nome de Jesus, falasse com Deus. Falasse com seu Pai. Se você já adquiriu esta consciência, se você já nasceu de novo, já pode ver o reino de Deus, saiba que seu Pai não é um barganhador. Seu Pai é alguém que lhe ama, que lhe quer como um filho. Quer fazer de você um herdeiro dele, não um empregado dele. E que isso impacte a sua vida, meu querido. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, as nossas vidas estão diante de Ti, Senhor. A vida dos meus irmãos estão diante de Ti. Pai, eu tenho dificuldade, eu não me acostumo com o Teu amor, Pai. Eu sempre acho que é impossível. E eu sempre quero justificar, Senhor, tanto amor pela minha vida. Mas, Pai, me perdoa todas as vezes que eu desvalorizo a obra de Jesus Cristo na cruz, tentando barganhar contigo, Senhor. Me perdoa, Pai, todas as vezes que eu não confio no Teu caráter que não muda e no Teu amor que é eterno. E fujo da Tua presença porque fiz coisas erradas. Pai, trata comigo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Pai que me ama. Trata com os meus irmãos, porque o Senhor é um Pai que ama. E todos nós que somos pais aqui, Senhor, sabemos que nós não queremos destruir os nossos filhos. De modo que se nós que somos maus, Senhor, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá a vós? Pai, que o Senhor nos dê a graça de confiar em Ti, Senhor. De confiar no Teu amor e descansar, Senhor.
Nos leva, Senhor, para este lugar espaçoso que foi dito aqui no domingo passado. Nos leva, Senhor, à celebração, a saber que é normal ser feliz, Senhor. É normal ser feliz. Eu sei que as circunstâncias são difíceis, Senhor, mas no Teu reino, Senhor, as circunstâncias não têm mais a última palavra ao nosso respeito. Nem a morte, Senhor. Que a Tua palavra diz que se alguém crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Pai amado, está a vida dos meus irmãos, está esta igreja. Abençoa esta cidade, Senhor, os meus irmãos de outras comunidades. Mas pelo Teu Espírito, Senhor, levanta homens e mulheres, Senhor, cheios do Teu Espírito, que anuncia a Jesus Cristo e a Ele somente, a suficiência do sacrifício de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, aviva esta cidade, Senhor. Livra-nos, Senhor, da visão religiosa de Ti. Livra-nos, ó Pai, de uma percepção errada de Ti. Mas aviva a Tua igreja em Londrina, Senhor. Faz de nós, homens e mulheres, moços e moças, atalaias, que anuncia em Cristo Jesus um Deus que é amor. E que se entendem como novas criaturas. E que vivem não mais atrás do prêmio do céu, nem desesperado com o medo do castigo do inferno, porque passaram da morte para a vida. Porque encontraram no Evangelho o único poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvar desta vida medíocre, apertada, mesquinha, e que nos leva a uma condição de largueza, de folga, onde as circunstâncias não mais ditam a nossa alegria. Ainda que nós possamos nos entristecer, contudo nós estaremos alegres. Pai, desperta a Tua igreja, desperta os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, esta é a oração que nós fazemos. Santo Espírito, não deixe ninguém sair daqui sem ter acertado este ponteiro contigo. Sem ter acertado este ponteiro de saber que é seu filho e que quer então andar como filho, que seja instruído por Ti como um filho, corrigido, disciplinado, amado, celebrado, como um filho e uma filha de Deus, aceito e perdoado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Pai amado, opera assim, dá-nos a consciência de que a cruz foi o nosso fim e de que a ressurreição teve início a nossa nova vida como filhos e filhas de Deus. E a Tua palavra diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas nascidos do próprio Deus. Opera em nosso meio para a Tua glória e honra e majestade, em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.